porque há um maltrato em relação à prova técnica. Ela não é levada em conta da maneira como está colocando. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Apensos Podcast. É um prazer chegar no nosso quinto episódio. Já perdi a conta, porque tem muito conteúdo ali atrás. Então, primeira coisa, vai para o YouTube, confere, tem muito conteúdo lá. E o espaço aqui é para anexar ideias. E é isso que a gente vem fazendo. Já trouxemos o Jader, já trouxemos o Cassiano, já trouxemos a Thaisa, já trazemos o Alexandre. E eu tô aqui de novo, o Andrews Bianchi, e hoje para tratar de prova dentro do processo. E para tratar desse tema, eu tenho a honra de receber o meu amigo, meu sócio, meu engenheiro favorito, Eduardo Gaudi. Muito obrigado, é meu co-host, e hoje a gente vai dividir para poder falar sobre prova. Bem-vindo, cara. Pois é, eu vou dizer que eu agradeço o convite, apesar de teoricamente não ser um convite, ser uma intimação eu estar aqui. É uma intimação, realmente. Mas é um convite também, porque eu fiquei sabendo ontem que eu estaria aqui. Então, uma coisa é certa que vai ser tão espontâneo quanto qualquer outro episódio, porque não houve qualquer preparação prévia. Não, e a ideia é essa mesmo, cara. A ideia é a gente olhar para dentro, porque quando eu pensei no tema desse episódio, ele veio quase que numa certa indignação que eu tenho tido com alguns processos e com alguns resultados de processos que a gente tem trabalhado, porque eu acho que a prova, principalmente no processo penal no Brasil, ela é muito maltratada. A gente vê uma hegemonia do uso da prova testemunhal, quase que como uma tradição, e claro, é talvez a prova mais antiga que se tenha, né? Fora a materialidade dos fatos, o que se tenha é o testemunho, a principal prova que a gente vê. Porém, pela própria natureza daquilo que a gente faz, a gente tem muito como trabalhar prova de maneira técnica. E as provas técnicas estão dentro dos processos há muito tempo. E o meio jurídico muitas vezes tem dificuldade de lidar com isso. E aí o que a gente vê? Acusações sendo feitas de uma forma um tanto quanto elástica, né? Pegando aquela prova e trazendo para o seu viés acusatório, assim a gente vai ver, opa, peraí, a coisa não é bem assim. E por vezes a defesa é acusada de fazer dessa forma. Às vezes provas que poderiam ter sido abordadas pelas defesas acabam não sendo utilizadas da melhor maneira, ou pelo menos não no seu potencial. E aí a gente vê condenações acontecendo, ou até mesmo absolvições acontecendo, porque não houve aí um uso adequado daquelas provas ou a leitura daquilo. E por isso, Eduardo, eu te convidei, cara. A ideia é que a gente consiga abordar esse tema. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque nós temos uma centena de casos por ano aí em que a gente trabalha, e a ideia é trazer um pouco da tua expertise, do teu conhecimento, para a gente falar sobre isso. Bom, você começou falando sobre indignação. Eu acho que é uma questão recorrente. Quem trabalha com processo penal de maneira geral, eu acredito que ninguém não vive uma certa indignação. Ninguém passa ileso, né? É muito raro um processo que você não tem nada com que se indignar. Existem casos em que a indignação ela passa dos limites e a gente acaba sofrendo com a situação do processo, porque tem coisas que elas vão para além da capacidade das pessoas que estão ali, porque já foi feito um estrago muito grande. E muitas vezes está numa contenção de danos em cima desses estragos que foram feitos, e realmente surpreende quando você começa a ter muito contato, e a gente acaba tendo contato naturalmente com casos mais complexos, com casos que vão chegar num ponto de querer fazer algo. Então, dificilmente vai ter aquele caso muito simples, né? Uma briga de bar que aconteceu um disparo, acabou por ali e tudo meio que se resolve, o processo segue um curso muito simples, faz um plenário que não tem testemunha, que não tem nada, e as coisas se resolvem em alguma medida de forma muito previsível. Mas, quando os casos começam a ter um pouco de complexidade, eles começam a ter essas distorções, essas complicações que os próprios agentes que estão ali envolvidos não conseguem saber lidar de uma forma
idônea ou de uma forma tecnicamente correta, vão criando narrativas, vão se criando coisas e, enfim, os resultados eles são absolutamente evidentes quando a gente começa a analisar esses casos mais complexos. Eduardo, vou pegar uma palavra que tu citou aí, que foi complexidade. Quando a gente trata de complexidade, a gente vê um número de provas e tipos de provas sendo produzidas que vão nos dar diversos direcionamentos. Nós temos provas que vão dar questões de localização, nós temos provas que vão tratar sobre trajetórias, sejam de veículos ou sejam de disparos, etc. Nós temos laudos médicos, nós temos uma série de coisas. O que tu tem percebido dessa diversificação, assim? Como é que tu como engenheiro, como um cara que hoje está produzindo laudos, está produzindo perícias, como é que tu tem recebido esses casos? Porque, de certa maneira, eles se amarram, né? O processo, ele faz com que essas provas, elas se entrelacem e tudo isso componha uma narrativa de como os fatos se deram ou como eles não se deram. Eu não sei se tu quiser trazer isso como um exemplo de algum fato, de algum caso, mas hoje, herb, hoje laudo médico, necropsia, laudo de local, tem apreensões de celulares e aí vai ter extração de Cellebrite, tem quebra de nuvem aí acontecendo, interceptação telefônica. Cara, até questões de carro, né? Porque tudo envolve um tipo de laudo, uma informação da própria fábrica do veículo, do manual do veículo, todas as questões técnicas. E se a gente sai do criminal e vai para o civil, a gente vai ter muito mais elementos técnicos que vão até para queda de estruturas de indústrias, de casas e etc. Como é que o advogado, dentro dessa complexidade toda, ele pode trabalhar sendo ele um jurista? Bom, é uma pergunta complexa por si só. É. Mas a gente tem que essas provas que a gente vai chamar de provas materiais, né? Enfim, não, a gente já passando um pouco por cima da prova testemunhal, apesar dela ser absolutamente ditadora da maior parte dos processos que a gente observa, mas essas provas materiais, elas vão se tornando talvez mais fáceis de ser acessadas com o tempo. Eu acho que hoje a gente tem muito mais possibilidades de trabalhar com elas do que a gente teve no passado. Prova de geolocalização é uma coisa que ela tem que estar presente em quase todos os eventos. Porque se a gente tem celular, se a gente tem GPS, se a gente tem qualquer tipo de sistema que consegue cadastrar a localização, algo de localização a gente vai ter. Aí já é um primeiro ponto. É preciso ter uma noção espacial das coisas, porque muitos eventos a gente não precisa nem estar falando de negativa de autoria para ser importante analisar um mapa para entender a distância e o tempo que um carro demorou para fazer algum determinado trajeto, porque tudo isso são informações valiosas que, se não são tratadas, acaba perdendo a chance de ter algo que poderia ajudar ou não, ou perceber que não ajuda, enfim, eu acho que toda informação ela é válida. Mas o fato é que as provas elas estão presentes. Elas estão de fácil acesso em termos gerais, assim, né? Claro que a gente ainda precisa lutar para ter o acesso quando se consegue o acesso. E algumas provas que foram citadas, elas são muito fáceis de ser acessadas. O celular, a extração de Cellebrite, ela depende de o IC poder fazer, encaminhar, e às Sim, é uma vezes prova acontece, difícil. às vezes não acontece, e às vezes quando acontece não tem acesso, enfim. Mas herbs, por exemplo, é algo que vai continuar sendo utilizado porque é muito fácil. É só pedir para a operadora um relatório, esse relatório vem com uma série de informações e elas são processadas de maneiras diversas, enfim. Mas isso são informações que vão estar presentes. Agora, o advogado, que não tem uma formação técnica para isso, precisa de um auxílio. Isso eu não tenho dúvida. Seja um engenheiro, seja alguém que tem algum conhecimento de geolocalização, topografia, enfim, questões relacionadas a provas de geolocalização, eu acredito que quase todo o processo deveria se preocupar com isso. Cara, o processo se torna interdisciplinar nesse ponto. E aí a gente terminou falando sobre a questão de geolocalização, por exemplo. Que tipo de questão a gente pode trazer como o advogado quer fazer uma prova de geolocalização? O que ele pode trabalhar com isso? Que tipo de prova existe? Me vem à mente aqui herb, me vem aqui questões envolvendo os aplicativos dos celulares, porque mesmo tu não precisa necessariamente
para produzir essa prova, ter uma extração de Cellebrite. Perfeito. Se tu tiver uma série de celular, de aplicativos do celular, tem registro. Google, meu lugar, meus lugares, né? Então, tu tá usando um sistema de mapas, teu GPS do carro, o Waze, tu vai ter uma série de localizações ali que tu vai poder utilizar a teu modo. Que isso vai colocar. Tem mais algumas que te vem à mente, assim? Mais algo que te vem à mente? Herb, sistema celular ali pegando questões de GPS. Tem mais alguma coisa sobre geolocalização? Dependendo do carro, ele vai ter um GPS integrado, ele vai ter um que vai estar conectado a algum sistema de GPS, principalmente quando são casos de empresas e assim por diante. E eu acho que uma questão que às vezes é pouco abordada é cartão de crédito. É um tipo de prova muito importante, porque a gente está comprando coisas regularmente o tempo todo, e ter registros de cartão de crédito também é uma prova de geolocalização bastante interessante. Eu fico pensando quando eu passo nos pedágios, né, que a gente passa aí sem parar, Veloy, e aí, pô, a gente tem um registro de passagem num determinado local que talvez, se a pessoa não se der conta de que aquela prova foi produzida sem que seja percebida, né, a gente tem uma prova ali que pode ser utilizada. E aí... A questão de herbs, ela vai estar sempre presente, porque na rua a gente está usando dados móveis, né? Então, os dados móveis, ele está sempre conectado a alguma antena. Então, isso é uma coisa que vai estar acompanhando o tempo todo, além dos próprios aplicativos. Mas, claro, a maior parte dos aplicativos a gente não vai ter acesso direto à nossa geolocalização, exceto o Google ou alguns outros aplicativos até de acompanhamento diário que a pessoa possa ter, um Strava, um Life. Tem alguns aplicativos bem específicos que deixam o registro à mostra, por assim dizer. Sim. Tu citou Herb, e eu acho que assim, a gente acaba falando Herb, e a gente parte muitas vezes do pressuposto de que a gente sabe o que a outra pessoa está ouvindo, né? E aí, explica para a advogada que está nos ouvindo, o que é Herb? Porque talvez a pessoa não saiba. E o que é que a gente pode ter de informação a partir dela? Perfeito. Eu acho que é um tema bem interessante, né? A gente começa a se acostumar a falar sobre alguns dados técnicos e, de alguma forma, o óbvio, o básico, ele sempre tem que ser reafirmado, retrabalhado. Mas a estação rádio base é um nome a sigla que vem ali na planilha e que está estabelecido, as pessoas já estão acostumadas a trabalhar. Estação rádio base é a antena do celular. É a antena. É a célula que recebe que vai conectar com o teu telefone. De maneira bem objetiva é isso. Tá, e a gente consegue saber onde a pessoa estava ou estava, com que qualidade, com que precisão? A precisão, ela varia muito. Isso até é uma questão que falta literatura na parte criminal sobre o como tratar. A gente vê algumas tratativas um tanto que se pressupõem algumas coisas. Tem algumas imprecisões ali. Né? O que a gente sabe de básico, que sempre é utilizado, é que a herb ela vai ter um alcance, ela vai ter uma determinada área de atuação, uma determinada direção, onde o sinal é mais forte, e um campo de cobertura. E isso pode variar a depender da tecnologia, a depender da densidade de herb. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para a cidade, né? Se está dentro da cidade, às vezes está a 1 quilômetro de uma herb que registrou um local de um fato, e isso não necessariamente significa que aquela herba faria sentido registrar, porque pode ter 10 herbs ao redor daquele 1 quilômetro antes daquela que foi registrada. Sim, então pode haver cobertura daquela antena, Exato. Porém antenas mais próximas dariam a cobertura a partir dali. E, naturalmente, a antena mais próxima com disponibilidade é a que vai ser utilizada. E aí, numa questão de contexto, essa prova pode ser positiva, negativa, ou pode se dizer, cara, ela é indeterminante para o fato? Sim. Quando se tem um local, digamos, uma cobertura que atende um local de um fato, por si só isso não prova que a pessoa está no local do fato. Só prova que ele está numa região de cobertura daquele fato. Mas, por outro lado, a herb é uma ótima prova para dizer que alguém não estava em algum lugar. Porque se tu está numa cobertura completamente distinta... E aí, claramente, você não está naquele outro ambiente. Então, isso a diferença da prova, ela é muito mais para dizer onde você não está do que onde você está. Tá, e é interessante porque muitas vezes a gente pega processos em que o que a gente tem de informação de herb é, na verdade, um relatório da Polícia Civil
com algum mapinha desenhado, alguma coisa assim, com mais ou com menos qualidade, com pouquíssima informação e com algumas afirmações, dizendo que fulano estava ou fulano não estava no local de acordo com aquilo. Porém, não tem um acesso integral a relatórios, a informação da própria operadora. Mas chega para as defesas, chega para os advogados, chega para os profissionais apenas um relatório já manipulado. Isso está certo? Isso absolutamente não está certo. Claramente, isso acontece muito. E a gente tem duas formas que vem o acesso, né? Às vezes vem o próprio relatório já manipulando alguns dados, manipulando não no sentido de ruim, mas do fato de manipular. Aí manipula esses dados e vai ter o quê? Vai ter a tratativa a partir de um viés. Ou eles podem até divulgar os dados, muitas vezes como uma própria impressão no PDF, que dá os dados brutos, eles oferecem os dados brutos, apesar de isso por si só não tem cadeia de custódia alguma, mas isso é um outro tema. Embora que para quem trata essas informações, e a própria Polícia Civil, quando trata essas informações, com certeza não trata num PDF. Porque a análise de dados ela necessita uma maneira de manipular. Você precisa trabalhar com aquele dado, né? Precisa filtrar, Você precisa ter a capacidade de filtrar e só se consegue fazer isso com algum sistema, seja que a polícia usa do Guardião, que muitas vezes vai trabalhar com ERB, mas numa planilha de Excel, que as operadoras enviam como uma planilha de Excel, a gente sabe que elas enviam como uma planilha de Excel, e essa planilha aí você consegue trabalhar com esses dados. Você consegue extrair as informações e plotar elas na íntegra num Google Earth, na íntegra em um software específico para análise de ERB, como aquele próprio que a Polícia Civil divulga. Então, essas informações, vir num sistema que você tem a capacidade de analisar, é muito importante, principalmente se a gente está falando de muitos dados. Se é uma ligação só e tem a planilha e tem o PDF, dá para trabalhar, a gente consegue verificar. Provavelmente está numa operação, por exemplo. Agora, se está numa operação que tem uma centena de dados e que estão afirmando coisas em cima dessas centenas de dados, se não tiver o dado bruto num formato adequado, é quase impossível de trabalhar. É muito ruim. E aí você vai ter mais tempo passando para um formato que é operável do que analisando por si só. Tá, então temos 2 pontos aqui. Primeiro é conseguir o acesso integral a isso, porque não pode estar num relatório manipulado pela polícia indicando, por exemplo, dia tal, isso, uma imagem e uma descrição de que a pessoa estava ou não estava, ou descrevendo um caminho e etc. Recebeu só o relatório, ligue os alertas e pense, não, eu quero o dado original. Eu quero a fonte disso que vem das operadoras. Então tem um telefone da TIM, vai ser da TIM, tem um telefone da Vivo, vem da Vivo. Tem alguma atenção que a pessoa tem que dar, por exemplo, o relatório diz que estava no local e ele apresenta distância, raio e etc. Tem algo que a pessoa pode olhar ali e já pensar, aqui já existe, por exemplo, uma manipulação. A primeira questão que tem que ver é se foi dado o azimuth, né? O azimuth é a direção da ERB. Muitas vezes se indica a proximidade em relação à antena sem indicar a direção da célula que captou. Sim, porque a pessoa pode estar sendo captada pela antena, exato, mas o crime aconteceu para o norte e a pessoa está sendo captada pelo sul. Exatamente. Né? Então tu está no lado oposto, na verdade, né? Então isso é uma questão. E aí tem outras questões que a polícia trabalha com certas simplificações. Por exemplo, a gente é costume de ver, quando a gente mostra o azimuth, fazer uma abertura de um certo ângulo, né? Aí faz o gráfico que a gente vê da Polícia Civil, ele é um gráfico de pizza, né? Seria a onda que é emitida pela ERB. Seria uma simplificação dessa onda, porque o gráfico mesmo, ele é meio que uma bola, assim, que vai se formando. Não é exatamente um pedaço de pizza, mas o ponto é... Vai virar um triângulo, né? Se está numa extremidade desse ponto, também pode se questionar, por exemplo, peraí, isso daqui realmente está dentro de um ambiente de cobertura ou não? A gente vai ter alguns pontos que precisam ser analisados, não simplesmente se está dentro do pedaço de pizza ou não. Recentemente nós trabalhamos num caso de ERB, que na verdade era bastante antigo, né? Estava acontecendo um júri, nosso amigo Maurílio, um abraço para o Maurílio lá de Manaus,
foi para um júri e nos trouxe essa questão de herb, porque herb tem uma dificuldade técnica de explicar ela. Porque o que vai acontecer ali? O dado ele vem a partir de longitude, latitude e vai ter uma distância que é colocada em um azimuth. Cara, tudo isso já é um complicador. Só esses nomes que eu trouxe aqui já são um complicador. Agora, imagina explicar isso para o jurado a partir de um relatório da polícia. Então, nesse caso, nós tínhamos um relatório da polícia com essas informações. O caso era de 15 anos atrás, se eu não me engano, uma coisa assim. E a gente tinha simplesmente desenhos que a gente via, peraí, cara, qual é o raio? Ou seja, qual é a distância que essa herb tá cobrindo? Qual é o ângulo? Porque não parecia um ângulo tradicional, né? A gente tecnicamente conhece os ângulos aí de 140 graus, né? E ali a gente não tinha nem 90 graus de cobertura. E a gente começou a ver que os relatórios, eles colocavam datas para mostrar horários de uma certa movimentação entre umas 5 ou 6 pessoas, e eles colocavam o nosso cliente com a mesma herb em 2 cenas de crime. Não, esse é um caso muito evidente, os erros, né? E tinha tudo. Tinha herb que apontava pro lado errado, essa questão da direção, né? O crime aconteceu no norte, a herb aponta pro sul. Bom, isso é uma ótima prova para dizer que ele não estava no local do crime. Mas foi utilizada pela polícia na investigação. Num contexto de dizer que ele estava no local. Por quê? Porque, não, tá perto. Não se trabalhou em absolutamente nada essa questão do direcionamento. E tinha também essa questão de, por exemplo, a herb é perto do local dos fatos. E a gente vê que ela está a 2 km de distância. E naquela mesma região, era uma cidade grande, né? Manaus, um ambiente cheio de antenas. Uma cidade gigante. No local do crime tinha pelo menos da mesma operadora 10 herbs mais próximas do que aquela. Então, essa questão de estar nas proximidades trabalha muito com uma questão de ignorância, numa questão de imaginar que ninguém vai questionar em algo que parece certo, mas esse parecer certo ele é basicamente uma cortina de fumaça em cima da realidade da prova, porque ali não tinha absolutamente nenhum contexto. É uma operação que tentava linkar coisas sem nenhum desses elementos se amarrando de verdade, né? Um aponta para um lado, ou não analisa as outras antenas que tem na região, usa a mesma antena para 2 fatos em horários, no mesmo horário em situações diferentes. Eu acho incrível que esse caso, né, eu fico muito feliz de falar sobre ele, porque o Maurílio nos ligou contando sobre a absolvição que aconteceu. Era a acusação de uma chacina, era bem pesada a situação ali. E a gente produziu um relatório para a análise dessas herbs que foi entregue para os jurados. E os jurados, olhando aquele relatório, conseguiram perceber que havia falhas e fizeram perguntas sobre esse ponto. Que eu fico muito satisfeito, porque quando a gente pega esses dados, eles são tabelas de Excel. Eles são números. Um dado de latitude e longitude é um número menos um número de, sei lá, 7, 8 casas para poder dizer onde a pessoa estava no local. Quando a gente pega, a pessoa diz, não, entendi que ele não estava naquele local, a informação foi muito clara. Isso é uma prova que vira um elemento narrativo, que casa com isso. Então, existe uma questão que é ter a prova, ela ser benéfica, mas ela ser compreendida. Porque o que a gente vê hoje nos processos, e essa questão de trazer hoje para o podcast, até uma lógica de indignação, é que, muitas vezes, as pessoas que estão trabalhando no processo por uma questão de desconhecimento não trabalham a prova, ou por não conseguir compreender formas, e até pela questão de tecnologia, de como é que a gente demonstra isso de uma maneira compreensível para alguém que está lá julgando um indivíduo, sendo que ele não tem nenhum conhecimento técnico para tal. Um caso recente, também esse a gente não participou, em que um amigo me ligou dizendo, cara, estou num júri, estou na assistência de acusação e acabei de fazer a análise de herb aqui de alguns elementos e percebi que um dos réus não estava no local do crime. E o advogado, junto com um perito, que eu não sei quem é, tentando explicar latitude, longitude, raio, azimuth para o jurado, sem um mapa. É impossível fazer essa demonstração.
Ele, na assistência de acusação, chamou a família, explicou que aquela prova tirava um dos réus do local, disse, olha, eu não consigo fazer a acusação desse indivíduo aqui. Explicou para o Ministério Público, explicou para a família disse, ok, fale a verdade. E ele indicou como acusação que o cara não estava. Então, é de algum conhecimento técnico, algo simples que pode fazer a diferença no caso de alguém, na decisão, num caso, numa absolvição, e que vai resultar, por exemplo, num êxito ou não do advogado ali, né? Eu acho muito interessante que a gente já fala há um tempo, né? Aquela questão de mostre a prova. É um ponto muito interessante para mim, em especial, como eu venho da engenharia, eu sempre tenho essa maneira de falar, de que parece que no direito as pessoas estão muito acostumadas a narrar as coisas de forma textual, e não trabalhar com imagens o quanto deveria ser trabalhado, principalmente porque a gente está trabalhando com situações que acontecem no mundo. Tudo que está no mundo acontece em um ambiente tridimensional, num ambiente que tem dimensão, que tem local, que tem posição. E textualmente, essas questões elas são quase impossíveis de ser entendidas. Latitude e longitude é um ponto que, se você dá uma tabela com números de latitude e longitude para qualquer pessoa técnica, para qualquer engenheiro, vai entender talvez o quadrante onde está no mundo. Porque se você sabe que é menos, você sabe que vai estar no Brasil, vai estar aqui na região da América do Sul, menos 20, menos 40, vai estar por aqui. Mas tem que estar bem na audiografia, Bruno. Mas você vai saber que é aqui. Mas você não vai saber sem colocar no mapa. Nenhum engenheiro faz isso. Toda engenharia ela é feita com base em croquis. De tudo. Com base em tudo em vira projeto. gráfico. Tudo vira gráfico. Uma casa que vai ser construída vira projeto, vira gráfico. Uma parede que vai ser construída vira gráfico. Um cano que vai ser colocado vira gráfico. Absolutamente tudo para conseguir fazer algo tão complexo quanto uma casa, um prédio, uma estrada ou o que quer que seja, se utiliza de imagens. Porque sem elas a gente não consegue compreender. A imagem é uma abstração do mundo. E o mapa não é uma abstração, porque hoje em dia os mapas eles adaptam a escala, né? Antigamente eles tinham uma escala específica. Mas colocar uma informação de geolocalização num mapa e saber explicar o que ela significa não é algo que está além do necessário. É o básico. É absolutamente básico. Sem isso é impossível comunicar. Então, fica a dica aí, né? Mostre a prova, porque ela precisa ser realmente vista, ser compreendida, porque eu acho que na dúvida é sempre não, né? Sempre não para defesa. Infelizmente, a dúvida, ela pouco favorece o réu, né? Isso é uma realidade que a gente... Os preconceitos e viés acabam vindo. E recentemente nós trabalhamos num caso em que preconceito e viés para mim foi determinante. Eu não posso falar o nome desse caso, ele aconteceu recentemente. Eu prefiro ficar com ele guardado. Mas nós tínhamos ali uma acusação envolvendo um feminicídio, uma acusação de feminicídio, em que o indivíduo teria matado a sua companheira, botado ela dentro de um carro e teria simulado um acidente com ela sozinha dentro do veículo. O veículo então teria andado, caiu num barranco e foi parado no leito de um rio e ali ela teria ali ela foi encontrada. Esse caso em específico trouxe na sua narrativa acusatória uma série de elementos que me chamaram a atenção e que não foram abordados tecnicamente, como deveriam. Um exemplo claro disso é quando o Ministério Público afirma categoricamente que o carro colocado na marcha D poderia chegar a determinada velocidade, que era uma velocidade de 2 dígitos ali, capaz de fazer com que o carro se projetasse no barranco, ou seja, né, o laudo falava numa parábola. Né, para quem não entende, a parábola é literalmente projetar. Né, o carro saltou do barranco para o rio, ele capotou diversas vezes. Então imagine que nós estamos falando de uma velocidade considerável. O Ministério Público faz a afirmativa. O carro, simplesmente na posição D, sem nenhuma aceleração, chega nessa velocidade. Não houve, no processo, uma produção de laudo nesse sentido. Não houve um questionamento sequer
para a montadora do veículo para saber se isso seria possível. Não se deu nem o termo técnico do que significa esse D, para que ele serve, por que a gente, quando coloca o carro em D, ele tem uma velocidade. E a gente foi estudar isso, né, para tentar entender o que significa. E a gente chegou numa velocidade de 4,9 até 5,9 km por hora, que era completamente incompatível com aquilo que o Ministério Público estava afirmando. Como é que hoje a gente, com toda a possibilidade de prova, deixa com que esse tipo de afirmação seja possível? Porque o viés acusatório simplesmente constrói uma narrativa e isso passa da denúncia, isso vai para a pronúncia, e isso chega no júri. E aí, nesse caso em questão, nós tínhamos uma série de afirmações, né? E aí uma delas era relacionado a laudo de imagem. E aí eu gostaria de te perguntar sobre isso, porque tem muita gente que tem um pensamento sobre laudo de imagem. Tinha toda uma questão de câmera, se o rapaz estava ou não estava dentro do veículo, se era ou se não era o carro. Eduardo, nos fala um pouco sobre limitações, sobre possibilidade de laudo de câmera. Antes disso, falar que De imagem. Começa a falar desse caso, aí a gente volta para a palavra, né? Indignação. Porque a É indignação, ela é um caso que a indignação ela vai caminhando junto com o caso em todas as etapas. Mas tratando especificamente a questão do laudo de imagem, é um ponto que é muito delicado, principalmente porque as pessoas têm uma certa visão, sabem que não é exatamente isso, mas tem uma certa visão de que as imagens podem ser melhoradas, que elas podem ser uma coisa CSI que você tem um borrão e vira uma letra completamente legível. E a gente tem, quem trabalha na área tem a completa noção de que isso é impossível, ou que a questão de melhoramento tem limitações muito objetivas, mas nesse caso em específico, a história do laudo de imagem, ela é muito interessante, na verdade. Porque a perícia, quando vai para o IC as imagens dessa câmera de segurança, ela não vai às imagens e fale e dá para o IC, faça um laudo sobre isso. Identifique quem é, né? Identifique quem é, identifique o que vê. A polícia ela faz um relatório com toda a sua linha de raciocínio, com todas as suas afirmações, em que olhava para um carro andando em uma rua de noite, uma imagem muito ruim, só iluminado com alguns postes na rua, e essa imagem se afirmava que via uma mancha dentro do carro. E aí eles afirmavam, diziam, esse é o carro que estava a pessoa, e essa pessoa é essa mancha. Por conta de uma mancha branca. Uma mancha branca. Que dizia ser a roupa que a pessoa estava usando. Eles mandam isso para o IC com uma única frase, né, de se pode melhorar essas imagens. O IC, em vez de simplesmente responder a frase, ele faz um relatório de imagens com aquilo que ele está vendo, baseado no relatório da polícia, baseado na narrativa da polícia, sem trazer as mesmas afirmações, mas quando chega no momento de falar a respeito da tal mancha, ele simplesmente fala que existe uma mancha na imagem, que existe, e aí ele já muda o termo. Ele diz que existe um brilho, né, um reflexo. Ele já diz que é um reflexo. E que aquilo possivelmente poderia ser uma pessoa para, de alguma forma, responder aquele contexto da narrativa que a própria polícia tinha criado. Mas a conclusão do laudo é que as imagens elas eram muito ruins, que não tinha muito o que fazer, que não dava para melhorar, e era só aquela constatação visual mesmo que eles tinham para afirmar. Tu tens aí a produção de uma informação, tu tens um pedido de análise, essa informação passa por um filtro, com o viés que é indicado a partir desse filtro, ele vai responder determinado elemento e a narrativa, de alguma forma, se conduz nisso e quase que de forma elástica ela vai se adaptando à resposta que é necessária. Vai se adaptando, porque a polícia chama de mancha branca, o laudo fala que é um brilho, que é um reflexo, e quando chega na denúncia do Ministério Público, o Ministério Público diz que é uma camisa branca. E aí então a informação ela vai se transformando com absolutamente só numa questão narrativa, porque tecnicamente não se teve nada com o vídeo. Sim. Nesse caso eu lembro da gente pegar o laudo de local, por exemplo, e tem uma série de
forçação de barra assim, em relação à prova, que eram pedaços de verdade que eram trazidas pela acusação. Existia ali, por exemplo, a informação de que não existia marca de frenagem no asfalto. Realmente, estava no laudo que não tinha marca de frenagem, vírgula, pois o ambiente não foi preservado e é impossível afirmar se há ou se não há, porque pode ter se perdido. E a afirmação que vai para a denúncia é que o perito afirma que não tinha marca de frenagem. Ou seja, algo que não se preservou o local e é impossível verificar se há ou se não há, ele faz essa ressalva, se há ou se não, se houve ou se não houve frenagem, vira não tem marca de frenagem. É. A gente soma isso com a questão da velocidade possível do carro no D, vai se somar com um acidente possível, que ele não explica como é que o acidente se deu, sendo que existe laudo para tal, e as afirmações não coadunam com esse laudo, mas essa narrativa, ela segue. Ela segue Só que aí vem mais essa questão, né? Os laudos, eles foram feitos de maneira muito transparente nesse caso. A gente teve vários laudos. Tinha primeiro um laudo local. Aconteceu o acidente, teve um laudo local. O laudo local observa aquilo, afirma o que dá para afirmar, diz o que não dá para afirmar, justamente a questão das marcas de frenagem, Sim. que depois vira uma narrativa. E, com base no que ele tem lá, define até o tipo de lesão que ele observou na vítima, que era, no caso, lesões contundentes, né? Simplesmente falando, bom, a vítima sofreu algumas lesões contundentes. E conclui sendo um acidente de trânsito. O laudo conclui sendo um acidente de trânsito. Os investigadores criam a narrativa por motivos alheios ali ao laudo em si, porque o laudo ele não entra na estrutura das narrativas, dizendo que o carro teria sido empurrado em direção ao rio. Com alguém parado, ele não estaria em D, não é a narrativa do Ministério Público, ele seria empurrado. Vai para a necropsia diz, bom, foram lesões contundentes por conta de um acidente automobilístico. A investigação cria a linha narrativa que eles queriam criar para fazer a investigação que eles queriam fazer, conseguem tirar de um acidente de trânsito para fazer uma análise de homicídio. Vem mais um laudo relacionado agora à dinâmica, em que vem os 34 km por hora, que vem a parábola, que vem as afirmações de que houve um tombamento. E dentro desse laudo se reafirma, foi um acidente de trânsito. Ou há elementos de um acidente de trânsito. Todos os laudos técnicos falam sobre acidente de trânsito. E trouxe essa nova informação dos 34 km por hora. Só que antes se falava que o carro teria sido empurrado. Aí aquele carro que antes estava sendo empurrado teve que virar o carro em D. Então a narrativa acusatória foi se transformando de acordo com as pequenas verdades que eles tinham que extrair dos laudos técnicos para tentar dar algum tipo de robustez. No fim, em plenário, o Ministério Público, infelizmente, levou a ideia de que a ação não era nem contundente e simplesmente afirmou isso com base na ideia de que um bombeiro voluntário viu a lesão, na hora enxergou sangue, com isso disse que tinha um corte, a partir dali virou um corte e contradiz com todos os laudos e assim a coisa vai. E a gente falou sobre indignação no começo, por que nós estamos falando sobre tudo isso, né? Porque há um maltrato em relação à prova técnica, ela não é levada em conta da maneira como está colocando. E aí nesse caso era pela acusação, e me assusta um pouco que a acusação faça dessa maneira, porque não me parece que o Estado Democrático de Direito deva fazer isso, mas quer fazer uma afirmação e vai amarrando tudo ao seu modo e vai levando ao seu viés, e nesse caso conseguiu o seu objetivo, por isso a nossa indignação, mas a advocacia tem que bater nisso de frente. E aí, mudando de caso, até para a gente trocar de tema, nós, recentemente, trabalhamos no caso de Mariana. O caso de Mariana, maior acidente ambiental, aí, maior processo de crime ambiental da história do país, tinha uma série de réus, empresas e indivíduos sendo processados, e nós tínhamos ali uma dificuldade muito grande, porque o processo era enorme, no primeiro ponto, e ele é totalmente
voltado a analisar elementos técnicos da geotecnia, ou seja, dados de engenharia e uma especialidade muito, muito pequena da engenharia, que é a geotecnia, para falar sobre como barragens são construídas e como é feita a sua manutenção. Os réus em questão eram os principais especialistas do tema no país. Como é que os magistrados vão conseguir absorver informações desse tipo de coisa? Como é que uma assistência técnica pode colaborar para que esse tipo de trabalho se desenvolva de uma maneira melhor? Essa situação ela é muito curiosa, né? Porque ter os maiores especialistas como os próprios réus, pessoas, não, digamos assim, só tem pessoas que têm tanto conhecimento quanto eles, ou menos, sobre esse tema. Porque não é só sobre a geotecnia de barragem. Eram as pessoas que sabiam como funcionava aquele tipo de barragem em específico. E eu acho que o que a gente observava, principalmente observando as audiências, vendo como eram feitas as perguntas, como era feito o entendimento, a gente tinha vários engenheiros falando sobre questões técnicas, com advogados tentando perguntar e de alguma forma até simplificar os temas, tentar criar associações não 100% tecnicamente corretas para tentar simplificar certos temas que estavam sendo trabalhados. Mas se tinha as testemunhas com esse tema absolutamente complexo, os réus, todos os testemunhas, profissionais, peritos, todo mundo falando de um tema absolutamente complexo. Nesse caso, a assessoria técnica, ela não vem necessariamente num intuito de criar afirmações técnicas sobre a situação. Não é oferecer elementos ao processo. Não é oferecer elementos ao processo. É uma ideia de tradução. Porque o réu, apesar de ser um especialista... Ele é réu, né? Ele é réu. Ele sente o processo. Né? Ele faz parte do processo. Ele precisa explicar tecnicamente a conduta dele, as informações que ali estão presentes, mas ele não consegue traduzir para o direito. E talvez a maior dificuldade de todos os advogados nesse caso seja traduzir para o magistrado algo que seja palatável. Porque o magistrado também não vai ter um tradutor de geotecnia do lado. Sim, porque tem todos os jargões, todos os termos técnicos, toda a linguagem que é trabalhada nos depoimentos, até nas próprias afirmações, né, de que as coisas são ou como elas funcionam, vão ser a partir de elementos técnicos específicos da engenharia que vão ser avaliados por alguém que usa uma linguagem, usa jargões do mundo jurídico. Exato. E quando a gente pensa numa questão de como que um assistente técnico vai atuar, sendo que nós estamos trabalhando com um elemento tão complexo. E é justamente nisso, na questão de criar essas traduções. Fazer o advogado entender, ser o meio do caminho entre essa linguagem absolutamente complexa e o entendimento numa peça, o entendimento num vídeo, em alguma afirmação, em alguma concatenação de ideias. Nesse caso específico, a gente teve uma atuação de criar vários vídeos explicando as coisas, né? De 2, 3 minutos explicando os elementos de forma visual, quase telecurso 2000, assim. Porque no final das contas chega a liquefação estática. Pô, temos que explicar o que é isso, quando acontece. Você trabalhava questões de drenado e não drenado, que enfim, para ninguém metodologias de análise de elementos da geotecnia. Metodologia e bom, peraí, vamos parar aqui e fazer um vídeo de 4 minutos, 3 minutos para explicar isso. Porque daí ele vai começar a ter contexto, né? Então, eu acho que essa tradução, o advogado precisa muito mais do que uma pessoa para fazer um laudo e afirmar algo no processo, que vai virar uma conclusão para você bater e dizer, olha, eu tenho um perito que está dizendo isso. Muitas vezes, muitos processos, eu acho que é muito relevante você ter alguém que te ajude a traduzir, te ajude a entender o que está acontecendo. Porque a informação já está no processo, ela pode ser uma afirmativa do advogado, da advogada. Exato. A afirmação às vezes já está no laudo oficial. O laudo oficial já trouxe todos os elementos necessários para uma defesa e chegar mais um perito para falar algo novo ou para reafirmar o laudo a partir do viés da defesa, é muito menos impactante do que o advogado demonstrar conhecimento sobre o laudo que já foi feito, sobre os elementos que já existem no processo e simplesmente comunicar eles. Porque no final das contas a advocacia é uma
profissão de comunicação. O trabalho é conseguir convencer, a partir dos elementos presentes, um juiz. Então, entender a situação, entender tecnicamente, ou ter alguém para lhe auxiliar a entender, é muito mais importante do que simplesmente ter outra pessoa para afirmar novas questões no processo. Para dizer aquilo que os laudos já dizem. Para dizer o que simplesmente com uma assinatura técnica embaixo. O caso de Mariana é um caso enorme, gigantesco. A gente fez uma produção da peça de alegações finais e agora estamos trabalhando no recurso. Tivemos aí a absolvição, é uma das absolvições mais felizes que eu tenho orgulho de ter participado, porque o relato do engenheiro que nós defendemos assim, eu tenho ele salvo no meu celular até hoje, porque tu ouvir do teu cliente que antes do resultado ele te dizer: eu não sei o que vai acontecer a partir dali, eu não sei o que vai resultar, mas muito obrigado, porque a partir de agora eu tenho como explicar isso para minhas filhas. Cara, isso faz todo o trabalho valer a pena, sabe? E para nossa felicidade veio a absolvição, o Ministério Público recorreu e agora, né, já foram entregues as razões o recurso, né, as contrarrazões do recurso. Enfim, vamos seguir com isso. Ali foi apresentado todo um material explicando tecnicamente isso, utilizando técnicas de visual law, que eu acho que o advogado tem que estar consciente, tem que saber que isso existe, porque é um facilitador de demonstração de tese. E tem dado resultado muito positivo nisso. Mas tu falou, Eduardo, sobre essa questão de eu não preciso necessariamente ter alguém que diga aquilo que está nos laudos, e eu preciso ter a tradução de perícias, de informações para compor a tese, para compor a narrativa defensiva, para compor aquilo que está sendo defendido ou, né, atacado. Se a gente pega, por exemplo, nem todo mundo vai ter um caso de Mariana no seu escritório, nem todo mundo é o Leonardo Marinho, a Jamila, né? Mas muitos vão ter um processo em que tem um acidente de trânsito, seja no civil, seja no criminal, né? Seja um caso que tenha aí um acidente que tenha uma repercussão maior, seja um caso mais simples, mas a gente vai ter elementos que explicam aquele processo, que explicam aquele fato. E às vezes a gente tem uma série de... A gente adota alguns elementos como se eles fossem uma coisa e na verdade eles são outra. Primeira coisa que eu quero entender: croquis de local de boletim de ocorrência, de boletim de acidente de trânsito, é laudo ou não é? Que informação é essa? O acidente de trânsito, que é uma situação que acontece... Bom, enfim, no Brasil a gente está com o sistema rodoviário como característica do Brasil, as rodovias difíceis de trafegar, com muitas curvas, com muitas elevações, e a gente acaba tendo muito acidente de trânsito, e acidente principalmente em rodovias, eles normalmente têm vítima fatal, ou pelo menos não normalmente, mas muitos têm vítima fatal. E a gente tem essa característica de muitos desses casos, a PRF faz o BAT, que é o Boletim de Acidente de Trânsito, que é uma competência da PRF, em que ela tem que relatar o acidente, o que viu, e tem que relatar os danos nos veículos, né? Tem uma tabela de danos, fala se é grande monta, pequena monta, e tem algumas fotos que eles têm exigência de serem tiradas. Todo BAT vai ter parte frontal, imagem lateral dos veículos. E esse procedimento, ele acaba trazendo também um ponto de narrativa, que é o que eles viram e o que eles perguntaram para quem estava próximo. Aí eles criam uma narrativa. Tá, é escrito narrativa, né? Não é um laudo, não é absolutamente nada nisso. E se desenha um croquis a partir do entendimento deles naquele ambiente, que normalmente não tem escala, não é o ambiente real, não é um desenho técnico, e por vezes tem algumas medidas que também ninguém sabe como foram feitas. Não há registros fotográficos do local, de marcas, pouquíssimos... O efeito é feito por iniciativa do policial. É feito por iniciativa policial para ele cumprir um procedimento que ele precisa cumprir. O problema é, esses elementos eles vão para o processo, o boletim de acidente de trânsito ele vai para o processo e passa a ser tratado como laudo. Ele é tratado pelas pessoas que fazem parte do processo como se fosse um laudo. E ele não é um laudo. Ele não é um laudo de local de crime. Absolutamente não é. E
é, mais uma vez, a indignação. A gente tem muitos casos que essa característica de se tratar esse tipo de elemento como laudo faz com que tenha vários erros acontecendo e várias questões que elas não são observadas. E por vezes que tem o BAT e um laudo de local, a gente consegue ver a diferença da preocupação para onde se está olhando. O laudo de local vai ter a preocupação de olhar para as marcas de frenagens, para a dinâmica, não para os veículos, não para a narrativa. Ele vai tentar estabelecer velocidade, vai tentar estabelecer elementos que objetivamente explicam aquele acidente. E quando faz um croquis, normalmente aquele croquis vai estar em escala. Ele vai ter dimensões, ele vai ter o formato da via de maneira fiel a uma projeção. Então, esses elementos, eles são muito comuns a gente de ver, principalmente nesses acidentes de trânsito. Então, acho que informação objetiva para quem nos ouve é, se você trabalha num caso em que há um boletim de ocorrência com croquis e há um laudo de local, dê relevância para o laudo de local e demonstre que, quando cotejadas essas provas, precisa-se ter aí um trabalho para demonstrar que como é feita uma coisa e como é feita a outra. E, num sentido geral, há uma ausência de laudos. Há uma série de afirmativas, inclusive narrativa dos próprios policiais que acabam virando depoimento do processo, né? A gente trabalhou num caso há muito tempo atrás, em que a narrativa de uma policial rodoviária federal levou o rapaz a júri, né? E aí um acidente que tinha 3 carros passa a ter 2, depois passa a ter 4, foi uma situação complexa, mas era um croquis e o depoimento de uma policial, ninguém participou, ninguém, não tinha testemunha no acidente, tá todo mundo desmaiado, e ainda assim fomos parar no júri, terminou numa absolvição, até o Ministério Público olhou para aquilo e disse não, né, o promotor que pegou o caso lá, que quando foi a júri, olhou para aquela situação e disse eu não tenho como sustentar dolo eventual aqui, e pediu absolvição, e foi um resultado bem legal naquele processo. Mas há uma ausência, e aí a partir dali fica uma questão de narrativas. Não se analisa, por exemplo, as marcas que existem nos veículos, muitas vezes não conservados, o local que vai ser movimentado, e fica num processo narrativo pura e simplesmente. E aí, que possibilidades a gente tem hoje para o que eu vou produzir de prova a partir dali para poder demonstrar as teses que eu estou propondo? E aí dentro desse cenário, em que a gente tem um ambiente que só tem narrativas, que os elementos que a gente consegue extrair do BAT, do Boletim de Acidente de Trânsito, são pontuais, algumas questões, como ficaram os veículos e tudo mais, vem justamente isso. A gente tem que, então, demonstrar a narrativa defensiva, demonstrar a narrativa que está sendo querendo ser expressa, de uma forma que seja muito fácil de entender e que, de alguma forma, crie um confronto com aquele próprio croquis que vem no boletim de acidente de trânsito, porque aquele croquis foi feito na narrativa proposta pelo boletim, essa narrativa vira um certo laudo, só que aí justamente ganha áreas de laudo, ganha áreas de laudo, e a gente tem que criar um material com uma capacidade de convencimento tão boa que consegue demonstrar que aquela narrativa é só uma narrativa. E para isso tem vários elementos. Mais uma vez, mapas, tem que se trabalhar com mapas. Primeiro, para fazer uma projeção da via que pareça com a rodovia, né? Pareça com aquele ambiente que está. E aí entra o 3D, aí entra a gente construir a dinâmica, transformar isso num vídeo e misturar. Transforma num croquis bem feito, faz um vídeo, demonstra, faz esse cotejo das provas, das testemunhas que tem, das testemunhas que não tem, ou da própria ausência de provas. Aí que o 3D entra justamente, principalmente né, nessa questão dinâmica de acidente, fazer uma animação em 3D ganha muito a capacidade de visualizar. Porque, diferente de muitas questões que um croquis resolve, o acidente ele tem essa característica que as velocidades fazem muita diferença. E ver as questões com as velocidades, e sendo uma narrativa, não deixa de ser uma narrativa, mas uma narrativa que entra em acordo com todos os outros elementos. E até com as questões de probabilidade daquele discurso ser possível ou impossível, né? Exato. Eu lembro de um caso que tu produziu um material que eu achei uma sacada genial, em que a narrativa de uma testemunha do acidente, né, que ele disse que teria visto ali o rapaz passar em certa velocidade, e ele fala que viu o primeiro veículo, depois que ele viu o segundo,
e tu conseguiu calcular quanto tempo demoraria a partir das referências que ele tinha. Então, trazendo isso para a realidade, dizendo, olha, se ele viu o carro A nesse ponto e viu o carro B naquele ponto, ele percorreu essa distância aproximadamente, e aí tu teve como trazer uma questão de velocidade dos 3 veículos, eu diria, né? Foi dos 3 veículos. Então, olha que interessante. É difícil de visualizar sem ver imagem. É verdade. Nós E estamos aí fazendo volta... um trabalho... Nós estamos fazendo uma coisa que a gente está indo contra o nosso trabalho aqui, Eduardo. Mas o fato é, existia uma narrativa que era a narrativa defensiva de que houve um determinado veículo estava andando a baixa velocidade no acostamento. Sim. Ok, esse era o ponto. A narrativa acusatória é de que esse carro ele já estava na rodovia andando a 70 km por hora. São duas questões bem diametralmente distintas. E é justamente isso. Passava um carro que via esse veículo acessando a rodovia, ele ia até um determinado ponto, outro veículo passava por ele e chegava até o ponto da colisão. Nessas trajetórias de tempos, com base nas velocidades que eles mesmos afirmavam que estavam no processo, a gente consegue perceber que a velocidade média no trajeto que o veículo em questão que estava se discutindo se estava na via ou no acostamento, a velocidade média em um trajeto de 100 km, de 100 metros, 150 metros, era de 15 km por hora. Isso se torna um elemento muito interessante, porque... Se alguém acessa uma via a 15 km por hora... Ele dificilmente está numa rodovia, né? Então, mesmo num processo de aceleração, se eu chego a 70 km por hora, eu já levo a média muito para cima. E se ele estava a 70 km por hora no momento da colisão, e a média é 15, então, durante o trajeto, ele tem que ter se deslocado a 5 por hora, a 2 por hora. Então, essa é algumas questões que elas só são visíveis quando a gente consegue visualizar. Nesse momento, ninguém vai entender nada dessa dinâmica, porque não vê isso acontecendo em tempo real é absolutamente difícil de compreender. E às vezes a gente tem câmeras que captam as coisas em tempo real. Só que às vezes a câmera, pelo seu próprio campo de visão, vai fazer com que a gente veja um pedaço muito pequeno, um trajeto pequeno ou algo assim. Mas mesmo, e aí é importante para quem nos ouve entender, né, e por isso a ideia de explicar isso, se eu tenho uma câmera de segurança, seja de um trajeto, num ponto do trajeto, se eu tenho uma câmera de segurança do acidente, eu posso extrair uma série de informações dali, não? Muitas informações. Bom, a câmera de segurança, eu considero que, a depender do ângulo e da distância, mas muitos registros de câmera de segurança é a maneira mais confiável para a gente saber a velocidade de um carro. Porque se a gente não tem um tacógrafo dizendo qual que é a velocidade, um GPS que estava registrando a velocidade, os métodos são métodos indiretos, né? São métodos de a marca de frenagem foi tantos metros, então você tem um cálculo para isso. Um equilíbrio de energia do quanto deformou o carro, se busca calcular a velocidade com base no equilíbrio de energia. São os métodos que são utilizados. São métodos indiretos, são cálculos que são feitos para chegar na velocidade. A câmera de segurança ela registra um elemento muito importante, que é o tempo. Como eu tenho o registro do tempo, se eu simplesmente tiver alguma referência de distância, eu tenho o conceito da velocidade, que é tempo por distância. É um cálculo muito simples, mas muito confiável, principalmente quando a gente está trabalhando com câmera de segurança. É a melhor maneira que a gente tem para se ter uma velocidade mais assertiva. E a partir dali, muitas vezes a câmera de segurança ela vai ter uma qualidade considerável, um ângulo que a câmera de segurança não está ali para pegar um acidente de trânsito, muito provavelmente. Não. Muitas rodovias, muitos cruzamentos hoje, até trevos de entradas de cidades, e dentro das cidades hoje a gente tem aquelas câmeras do próprio estado, que aí talvez a gente consiga ali um objetivo melhor sobre isso. Mas a gente tem câmeras de residência, por exemplo, que vão captar esses acidentes, vão demonstrar esses sinistros, mas que tardiamente vão poder passar por processos de perícia por uma questão de construção de local. Hoje, tu tens feito uma construção envolvendo 3D e scanner 3D com essas câmeras para poder apresentar cálculos de velocidade, para poder demonstrar como eram os locais e como se deram os fatos.
Nos explica um pouco quais as possibilidades dessa tecnologia para dentro do processo hoje. Isso é um tema muito interessante, porque quando a gente pega a câmera de segurança de um ponto de vista de ela registra o tempo, ela registra uma determinada região, e a gente tem que entender o que tem nessa região e o entorno dela, né? O que a câmera vê e o que a câmera não vê. Então, a partir dos pontos cegos da câmera, podem se trazer várias informações importantes. O scanner 3D, ele é um equipamento que ele faz um registro geométrico. Ele não é uma foto, ele não é um elemento para deixar algo bonito, ele é um registro geométrico. Ele utiliza de laser para captar distância e cor de um determinado ponto, basicamente distância e cor de um determinado ponto, só que são muitos pontos, são milhões de pontos, bilhões de pontos. Né? E isso você vai pegando várias regiões. Quando você tem várias dessas regiões sobrepostas, você tem a geometria tridimensional daquele ambiente. Não é uma foto, não é a medição que você faz nesse software, dentro desse registro, é mais preciso do que uma régua, do que uma trena que se puxa no local. Porque ele lança um laser até determinado ponto e captura aquela informação para saber qual é a distância que ele está. E com isso ele vai criando todo um mapeamento do ambiente. E a partir disso a gente consegue criar uma câmera virtual com as características da câmera original, com resolução da câmera original, com a proporção da câmera original, e sobrepor a imagem da câmera de segurança nesse ambiente tridimensional que foi captado, de uma forma que a gente consegue fazer definir a partir disso qual que é o campo de visão efetivo que ela tinha. Num caso específico que a gente trabalhou, que é um atropelamento de uma senhora que estava atravessando na faixa e um ônibus acabou vindo e atropelando essa senhora, existia uma discussão sobre, primeiro, ponto cego ou não ponto cego, e em um segundo momento, se a senhora ela tinha invadido, mesmo sendo na faixa, de forma abrupta, né? De forma abrupta, que gerasse uma surpresa. Que por si só já era muito questionável, porque ela estava quase no final da faixa e tinha 90 anos, então se conseguir caminhar toda a faixa, você demora um tempo. Mas essa questão da forma abrupta, a gente tinha o momento que ela entrava na câmera. E parece, olhando a câmera, que esse entrar na faixa é o momento que... Entrar na câmera é o momento que entrou na faixa. Você cria uma associação, porque parece. Mas quando faz todo esse trabalho, observa o ambiente que aquela câmera... Os obstáculos que aquela câmera tinha um telhado na frente que obstruía um pouco a região e uma própria parede que obstruía um pouco a rua. Colocando o scanner, se percebia que no ponto que ela aparecia na câmera, no ponto que ela chegava a aparecer na câmera, já tinha 5 metros dentro da rua. Então ela já estava andando. Então, nesse sentido, é como se a gente recriasse aquele ambiente com uma qualidade técnica milimétrica e a partir da repetição daquilo que está na câmera, nós vamos repetir na mesma velocidade, passando pelo mesmo local, de forma que fique adequado, nós conseguimos visualizar todo o ambiente de forma 360 para entender como foram as perspectivas, como foram as velocidades, quais as distâncias percorridas. Tudo isso é possível a partir de uma soma de fatores, escaneamento com o referencial de uma câmera. Exato. O referenciamento o escaneamento com esse referencial faz com que a gente, nesse caso, podia calcular a velocidade da própria senhora enquanto ela estava andando, simplesmente sobrepor um objeto na mesma posição, andando junto com ela, você, a partir disso, conseguia perceber, bom, eu tenho tanto tempo que passou na câmera, porque a câmera registrou o tempo, e eu tenho o meu referencial de dimensão, que é o scanner, e eu sei exatamente por onde ela andou, quanto tempo ela demorou, e eu sei o tempo a velocidade com que ela andava, que nesse caso era próximo de 0,8 metros por segundo, que é um caminhar muito lento, né? Se for pensar por isso, a pessoa já estava pelo menos 5 segundos atravessando a faixa antes de aparecer na câmera e antes do atropelamento. E aí, Eduardo, quando a gente fala de scanner 3D, parece que é uma tecnologia completamente distante e tudo mais. Isso está distante do processo? Isso existe nos processos? Onde é que a gente vê essa aplicação desses scanners? O Estado faz isso? Entidades privadas fazem?
Tá próximo e tá longe. É uma questão dúbia ainda, né? A gente não tá presente no dia a dia, a gente ainda não tem isso muito presente no dia a dia, mas já tem uma iniciativa do Estado de cada vez mais começar a utilizar o scanner como registro de local de crime. Fazer a captura, a perícia, utilizar do scanner para capturar o ambiente. Principalmente na questão de preservação de local de crime, tem uma aplicação absurda, porque a grande questão do local de crime é você poder revisitar aquele ambiente, tirar foto, tudo, é muito importante para conseguir registrar os vestígios e a posição dos vestígios, que é tão importante quanto os vestígios em si. E a perícia elas já estão utilizando desse scanner nesses ambientes isolados para poder revisitar o local de crime quantas vezes quiser no futuro. Isso gera um registro atemporal. Pode se desfazer, pode fazer o atendimento, leva os vestígios, leva o corpo, a pessoa, tudo, mas aquele ambiente ficou registrado de uma maneira imutável e pode ser revisitado observando todos os vestígios, posição. Já está acontecendo, a gente sabe que no São Paulo acontece, Rio de Janeiro já teve casos disso acontecendo, mas ainda de forma incipiente. Eu lembro de ver isso em algum caso que a gente trabalhou, no caso de Anivaldo, em que a gente viu isso, né, o caso de Anivaldo aí, que foi defendido pelo Dr. Carlos, pelo Dr. Glover, pelo Raulison, também teve essa equipe lá. A gente viu o local ser construído dessa maneira, então isso aconteceu em Sergipe, a Polícia Federal tem usado bastante. Então, Sergipe teve isso. Eu lembro de ver isso num caso em Minas Gerais, onde houve aquele caso em que um caminhão com uma pedra de mármore capotou sobre um ônibus, uma situação Teve um caso, não sei se foi em Minas, da delicada. chacina também. Teve o caso de uma chacina do Cangaço Novo, que os policiais rodoviários, acho que foi rodoviários, eu não tenho certeza, não quero falar besteira aqui, mas eu sei que foi alguém ligado à Polícia Rodoviária Federal, se eu não me engano, invadiram uma casa e atiraram e etc. E foi feito um laudo de local a partir dali, um cotejamento de provas bem interessante, inclusive, porque misturaram fotos com o escaneamento, mais os laudos, e aí conseguiram projetar de onde os policiais estavam para fazer os disparos. Então, uma série de elementos que em conjunto reproduziram aquele fato. E, recentemente, aqui em Santa Catarina, num acidente que explodiu o caminhão de combustível ali, que repercutiu nacionalmente, também o laudo de local foi feito a partir, né, queimou 30 carros, se eu não me engano. O acidente aéreo que teve em São Paulo também? O acidente aéreo que caiu lá no interior de São Paulo, é verdade, né, o acidente da Voa e Paz também foi feito a partir desse tipo de tecnologia. E a gente está falando de um processo hoje, 2025, mas que daqui 5 ou 6 anos, esses equipamentos que custam aí na casa dos R$500 mil, eles vão estar popularizados. Né? Talvez não seja para alguém ter no escritório, mas tecnicamente vai ser possível. E hoje nós conseguimos fazer esse tipo de trabalho de maneira privada também. Sim, exatamente. E é interessante a evolução da tecnologia, né? Porque a gente pega o caso Kiss, teve isso, né? Lá em 2013. Que, se você compara com os scanners atuais, ele era absolutamente inferior. Ele era todo azul, né? Ele não tinha nem coloração, ele não captava coloração na época, aquele equipamento que foi utilizado. No caso de Anivaldo, foi feito o local, foi feita a ambientação do local, mas não foi trabalhado uma dinâmica em cima. Tecnicamente, eles só pegaram, se eu não me engano ali, eles pegaram as imagens de celular dos populares que estavam gravando e identificaram as posições a partir dali, né? E gera um registro, mas principalmente nessa questão geométrica. E aí, nesse caso da chacina que ocorreu, já foi utilizado para se colocar elementos tridimensionais ali dentro e transformar aquilo numa dinâmica. Então, o caminho da tecnologia vai levando para um ambiente em que cada vez mais isso vai ter uma possibilidade de fazer as reproduções simuladas de forma computadorizada. E aí a gente pensa em reproduções simuladas provavelmente do próprio estado, porque não precisaria fazer todo o evento de ir até o local, já está com o local registrado, está com o local com os vestígios registrados. E também assim, possibilitar isso de maneira privada, né? E possibilitar isso de maneira privada. Para que a defesa possa, inclusive, testar suas narrativas, suas teses. Até porque todos esses casos em que se fez pelo Estado, a defesa precisa ter acesso às nuvens. Precisa. E aí, Eduardo, isso é uma boa questão que tu traz, cara. Porque
Beleza, cheguei no processo e eu vi lá o termo nuvem de pontos. Opa, liguei o alerta. Vou solicitar acesso a essa prova. Essa prova, que tipo de arquivo vem? Que bagunça é essa? Pode vir vários tipos de arquivo. Tem várias extensões, depende da marca do equipamento. Então, a Leica vai ter LGS. E tem umas extensões que elas são do tipo de arquivo de nuvem de pontos, que é E57, LAS, e algumas outras que eu não me recordo agora. Mas vai vir numa extensão de um arquivo que não vai abrir em nenhum software convencional. Aí como é que o advogado abre isso? Ele vai precisar de um assistente técnico que entenda como isso ser feito. Qual é o tamanho desses arquivos? Algumas dezenas de gigas, provavelmente. Então tem que ter conhecimento técnico para poder utilizar, né? Precisa abrir em softwares especializados de nuvem de pontos, transformar isso em ambientes tridimensionais para isso ser visto e manipulado de uma maneira tal qual a perícia, a polícia, a acusação vai poder fazer. A prova é multidisciplinar, né? Então tem que ter esse apoio técnico. Cara, a gente falou sobre muita coisa aqui e, bem, falamos sobre diversos tipos de prova, falamos de casos de júri, onde esse material foi apresentado para o plenário, né? Tu citou o caso Kiss aqui, a gente teve a produção 3D lá, vocês fizeram a maquete 3D, na época ainda viu, né? A gente ainda não tinha nossa sociedade. Como é que vocês produziram a maquete lá? Isso é interessante, porque a gente tinha a nuvem de pontos que foi feita no ambiente, mas a gente não tinha acesso a ela. Não se deu acesso a ela. Na verdade, nem... A época já tinha passado muitos anos, já tinha passado 10 anos praticamente do evento. O que se tinha era uma maquete feita pelo IC, mas a nossa produção ela foi inteiramente baseada nas plantas. E aí é um caso específico. A nuvem de pontos ela é muito boa para registro do ambiente enquanto a como está no momento. Sim, foi feito depois do sinistro essa análise toda aí. Mas foi feito depois do sinistro e não é nem um pouco boa para reconstruir o ambiente limpo. Então, a nuvem ela já era um pouco mais antiga e se tinha todos os entulhos, tudo que tinha ocorrido dentro da boate, sujava muito aquela nuvem. Então, toda a nossa construção foi feita com base nos projetos. Projeto arquitetônico e outros projetos que se tinha, e no próprio laudo do IGP. Porque, ao mesmo tempo que um projeto arquitetônico pode ter uma medida que ela era idealizada, uma porta tem 80 centímetros. Na realidade, ela pode, talvez, ser um pouco diferente. Aí se chama as-build, né? Então, um registro como foi construído. E o IGP, ele fez um as-build, entre aspas, de que medindo e registrando num croquis com escala de como estava aquele ambiente. Então, todo o nosso trabalho foi feito nos laudos do IGP e nas plantas arquitetônicas da própria boate. E nesse caso, né, a gente está falando sobre nuvem de pontos ser inacessível, etc. Nesse caso, houve duas plantas que foram produzidas, né? E foi um motivo até de pedido de nulidade, porque uma das plantas produzidas pela acusação não foi acessível, né? Eles construíram ali uma maquete a partir de uma lógica de jogos. Né? Eles pegaram aí e transformaram meio que a boate num cenário de um jogo de videogame, onde tu podia andar ali com as setas do computador, tu podia inclusive pular, né? Apertava o espaço ali e pulava. Eu lembro que eu, trabalhando com o Jader, consegui acessar aquilo, a gente viu uma qualidade gráfica bem interessante, a gente conseguiu, mas começou a ver que, existiam algumas questões ali que não estavam corretas. A ausência de extintor, onde havia extintor, inclusive nos laudos, tinha uma série de questões, mas das 4 defesas, só nós conseguimos acessar. E aí, no fim, acabou que esse material o Ministério Público usou o material, mas usou muito pouco, e a gente fez alguma demonstração ali com a planta que vocês tinham executado. E vocês executaram isso a partir de um link, né? E aí eu uso essa pergunta porque, cara, como é que a gente pega tudo isso aí e coloca de forma que as partes consigam acessar? Por mais que os arquivos brutos eles vão estar em formatos inacessíveis para uma pessoa que não tenha conhecimento sobre os softwares específicos, a maneira de transmitir a informação ela vai ser ou por um vídeo que vai ser o que a gente chama de renderização, né? Transforma aquilo que está computacionalmente tridimensional em um vídeo que são imagens que vão passando
da mesma forma que uma animação é feita. Uma animação de desenho, uma animação de cinema, é feita da mesma forma. Então o vídeo todo mundo consegue acessar por um player. Ou a gente utiliza algum sistema de imagem 360. Então, ao invés de ser um vídeo, vira um tour virtual igual o mesmo tour virtual que a gente tem no Street View. Que a diferença é que o Street View, eles são imagens, são fotografias 360. Em vez de fazer fotografias 360, a gente fez renderizações 360 e conseguia com setas exatamente igual o Google Street View caminhar pelo ambiente. Isso é muito leve, porque é só o peso de uma imagem. E aí eu posso ter isso em qualquer processo que a gente tenha como fazer a captura do local, fotografias do local, referências do local. Absolutamente qualquer. E é interessante que nesses ambientes pode-se colocar botões para apertar, para ter algum interativo, mas se torna muito acessível só por meio de um link. Simplesmente um link consegue acessar todo o ambiente desenvolvido e navegar tal qual o que a gente está acostumado a fazer no Street View. Bom, cara, a gente falou sobre uma série de coisas que nós trabalhamos enquanto empresa e casos que a gente pegou, e a ideia aqui é que o nosso amigo advogado, a nossa amiga advogada, o nosso cliente, eles olhem para isso e percebam, tem possibilidades. A gente não está aqui para dizer, nos contrate. Se isso fez sentido para você, ótimo, maravilha, se a gente puder colaborar, ótimo, mas fique atento àquilo que está no processo, para que você possa trabalhar melhor e com melhores resultados, porque ali está a vida de alguém, ali está a sorte de alguém. O júri não volta atrás, muito dificilmente vai voltar atrás. Se a gente não traduzir essa informação de uma maneira adequada, não vai acontecer. Nós, enquanto Lolta, temos isso como propósito. A ideia de trazer isso aqui, trazer o Eduardo, fazer o podcast, trazer convidados, outros, é para demonstrar um pouco de como é que isso pode acontecer em todos os processos. E para nós terminarmos aqui, Eduardo, eu quero que a pessoa que está nos assistindo e que entenda, cara, eu preciso disso no meu processo, nos explique um pouco de como é que a Lolta pode colaborar para esse cliente, que tipo de serviço é produzido e como é que a gente entra nesses casos. Vou te deixar porque tu é o nosso técnico, é o cara que entende de toda a produção, que entende de como é que o 3D vai poder colaborar, faz o cotejo dessas provas, muito mais do que eu que sirvo para um braço de comunicação, que faço com que isso converja de alguma forma para uma tese, então vou te deixar explicar. Tenta ser muito humilde o Andrews, né? De falar que não faz... Não, mas é verdade, ele é o cérebro pensante daqui, ele é o nosso... O cara é engenheiro, o cara estuda para ser perito, ele é uma referência, enquanto eu estou mais no campo jurídico e mais no campo da comunicação, então é ele que tem que explicar isso. Mas a Lolta, ela se propõe a fazer esse assessoramento, a assessorar o advogado de uma maneira a conseguir se comunicar. Acima de tudo. Mais do que fazer um parecer, a gente faz parecer, mas a ideia de fazer parecer é simplesmente quando se tem alguma informação que não está no processo e precisa estar. E precisa estar porque ela precisa ser descoberta, por assim dizer. Mas muitas vezes a gente vê que as informações estão no processo e elas precisam ser comunicadas. Então, o nosso propósito é ser um braço direito, é saber o que precisa ser feito e saber como fazer. Saber entender a necessidade do cliente, entender o que está acontecendo, necessidade do processo, para ser melhor comunicado. Em caso de júri, a gente, muito mais do que fazer um PowerPoint, a gente faz organização da informação. O PowerPoint é um meio de comunicação, um meio de transmitir. Mas separar todos os cortes de depoimento, de provas, de trecho, saber linkar as informações entre laudo pericial, testemunha, geolocalização, reprodução simulada, todos esses elementos serem conectados, esse é o trabalho da Lolta. É criar essa rede e ela fazer sentido para uma comunicação que está sendo feita, seja em júri, seja num processo civil, seja para fazer alegações finais. O nosso maior propósito é ter essa capacidade multidisciplinar e conseguir assessorar o advogado de uma maneira que seja compreensível as informações que existem no processo. E a ideia é fazer com que o advogado se concentre naquilo que ele precisa. Ele está o melhor municiado para o seu processo, para o seu plenário de júri, para chegar aonde tem a tomada de decisão
da melhor maneira, pensando naquilo que ele precisa pensar no plenário. Então, toda a estrutura de informações, todos os elementos técnicos vão estar lá organizados, cotejados. Até é importante exemplificar isso de uma maneira objetiva, porque recentemente tu teve lá com o nosso amigo Giovanni Furtado no interior de São Paulo, foi para o plenário, fez essa participação junto com ele, e eu achei muito interessante que tu, antes do júri, me olhou e disse, cara, eu preciso organizar isso aqui porque nós vamos fazer todo um trabalho, e aí é um exemplo, todo um trabalho de como fazer perguntas, né? Nós começamos a bater cabeça como fazer perguntas, e eu achei muito legal o modelo que tu construiu, porque tu pegou os documentos que iam ser demonstrados e colocou numa espécie de mapa, de grade, né? Tu fez uma espécie de tabela com os conteúdos que simplesmente clicou, ele vai abrir já com o que precisa. Explica pra gente como é que foi essa assessoria e como é que isso resultou no plenário. Primeiro, um grande abraço pro Dr. Giovanni, que ele, com um advogado absolutamente técnico, que teve a capacidade de organizar tudo que ele queria apresentar de uma maneira muito, muito boa. Mas era muito conteúdo, era um processo também bastante longo, com muitas testemunhas, com testemunhas muito contraditórias, e tinha que trazer trechos específicos de várias e vários testemunhos, além de provas técnicas, laudos, entender o que a polícia tinha feito. Então a gente tinha uma lista de tudo que queria mostrar, e nomeada. Número 1, imagem da perícia. Número 2, trecho de tal pessoa falando sobre aquela imagem da perícia. Número 3, outra pessoa falando de uma forma contraditória em relação àquela imagem. A gente foi nomeando tudo. Então, à medida em que iam sendo feitas as perguntas para as oitivas, simplesmente se fazia referência a um documento, tu clicava e abria. A gente tinha um quadro, esse quadro ele eram botões, né? E na medida que as perguntas iam sendo feitas, a gente sabia a ordem que as perguntas iam sendo feitas, mas qualquer necessidade, preciso agora da imagem 5, que a gente sabia qual era a imagem 5, que era um elemento específico, clicava naquele ambiente e ele já abria. Não tinha nenhuma perda de tempo em relação a procurar a documentação ou uma ordem que não podia ser alterada, porque todos os elementos eles estavam nomeados e podiam ser acessados com um clique. O advogado hoje ele pode escolher, então, se ele vai para um júri apertando um botão e o documento aparecendo já onde ele quer, ou se ele vai folhear, autos do processo aí com milhares de páginas, tendo que catar a coisa e indo mostrar jurado por jurado, quando pode estar na tela e sendo demonstrado a partir dali. Nesse caso específico, a gente estava pela assistente de acusação e, em um determinado momento, o promotor levantou com o próprio computador para querer mostrar uma coisa. Aí, quando ele foi mostrar, ele falou, você tem? A gente, não, tem. Porque já estava separado. O que ele queria mostrar era um dos documentos, porque a gente já sabia todos os documentos que queriam ser mostrados. E isso é uma questão importante do nosso trabalho, que a gente é entusiasta de um trabalho técnico, é entusiasta de um trabalho de preparação que dá liberdade. Né? Por mais de que o júri ele tem muitos elementos que podem variar, podem ter surpresas, podem ter coisas que você não espera que vão acontecer, que acontecem, no momento que a gente tem uma preparação, provavelmente aquilo que foi separado vai fazer sentido ser usado. Muito provavelmente. E a gente separou 90 documentos, não me recordo agora, 90 trechos específicos que faziam sentido ser apresentados. A gente pode ter usado 40, 50, ou não sei exatamente quantos a gente usou. Mas a gente tinha separado 90. Porque se precisasse, eles estavam separados. Não precisava ter tudo, não precisava usar tudo, mas se acontecesse algo que precisasse daquela documentação, ela estava separada. E aí nós estamos falando de uma assessoria que é integral, né, que é 360 dentro do processo. Nesse caso do Dr. Giovanni, existe um trabalho de leitura e análise dos laudos para poder fazer a construção dessa tese, tem uma demonstração de todos esses elementos no 3D, tem o acompanhamento do plenário para fazer a melhor demonstração disso, para trabalhar com a questão das oitivas, para trabalhar com a questão da sustentação, para se precisar estar ali na réplica, na tréplica, no que for necessário, para que na hora de votar sim e não, tu tenha certeza de que o melhor trabalho foi feito. O resultado não está na mão, né? Nunca está. E eu acho interessante dizer isso, ninguém está prometendo aqui que vai dar certo, mas é o melhor trabalho que se pode ter, porque está tecnicamente muito bem trabalhado. Eu fico muito feliz de ver essa advocacia técnica que
olha para o nosso trabalho e entende, cara, isso aqui é legal, isso faz a diferença para o meu trabalho, e vê os clientes retornando, né? Porque a gente faz um júri com o cliente e logo a gente está em outro depois, e é maravilhoso. A experiência, nossa, é maravilhosa, porque a nossa experiência de estar junto com esses profissionais é um prazer e é uma grande honra sempre estar presente nesse tipo de trabalho, porque o processo criminal, muito mais do que trabalho ou técnica ou laudo, é um ambiente com muitas emoções e uma carga muito grande. Mas eu acho que contrasta muito quando a gente tem esse trabalho técnico e ele sabe ser aproveitado, do que a gente vê, do que é perder tempo, você precisar de um trecho de um depoimento e ter que solicitar para o assessor do TJ para ele abrir o arquivo na minutagem específica e Perder todo o timing de tudo, toda a emoção do momento. se passa 3 minutos esperando aquele arquivo ser localizado. Então, não é o que a gente sempre fala, né, que não é uma questão de estar fazendo algo bonito. Ser bonito ajuda, porque o bonito é fácil de compreender. A estética, Favorece. a estética favorece a compreensão. Mas isso acompanha principalmente eficiência Funcionalidade, e funcionalidade. Né? Cara, eu acho que a gente falou sobre bastante coisa. Eu espero que tenha feito sentido para a advocacia tudo que a gente falou. A gente abriu esse tema e talvez em alguns pontos as pessoas possam achar até um pouco propagandístico, né? Essa palavra nem existe, estou inventando, mas eu acho que a gente falou sobre angústia lá no começo, de ver as provas e falar de uma certa indignação sobre quando a gente vê as coisas não sendo bem tratadas dentro do processo, não sendo bem trabalhadas e transformando elementos que poderiam resultar na absolvição de alguém que a gente entende como inocente, ou então na absolvição de alguém que a gente considera culpado. E isso mexe muito conosco, particularmente para mim, já vivi o processo penal de dentro, não é com orgulho, mas eu divulgo isso pouco, né? Às vezes estou tratando isso em terapia, mas eu sou filho de um apenado, um cara que já passou por dentro de um presídio. Eu sei o quanto isso pesa numa família. Então, trazer isso como princípio para dentro da empresa, para que um bom trabalho seja feito numa defesa, para que uma família olhe para a gente, apesar de uma condenação, para que o advogado que está trabalhando com a gente, que a gente está assessorando, é muito importante que se diga isso, a gente não está tirando o papel do advogado, a gente quer fazer a advocacia brilhar, mas a gente quer ouvir, depois do júri, depois do processo, um cara, muito obrigado. Eu me senti defendido. A gente viu recentemente isso com o Dr. Reinaldo, que o cliente dele ficou super satisfeito, no caso lá com a absolvição, mas quando a gente foi lá em Goiás, lembro do caso Ney Castelli, quando a família, mesmo com ele condenado, veio nos agradecer e disse, cara, a gente ficou satisfeito porque a gente entendeu isso. Quando a gente pega lá o nosso cliente engenheiro do caso de Mariana, que ele diz, agora eu posso explicar isso para a nossa família, isso é o motivo pelo qual a gente trabalha. Não é simplesmente fazer 3D, não é simplesmente vender um laudo ou vender alguma coisa assim, um engodo, não. Quer 3D? Cara, quer 3D barato? Quer fazer isso com um profissional sem nenhuma qualificação, sem nenhum conhecimento técnico? Cara, tem gente fazendo muito barato por aí, sabe? Não precisa ser a gente, não quero vender isso, mas a gente quer entregar, quer ser a melhor assessoria técnica possível. E eu fico muito feliz de poder contar com o Eduardo, porque é um cara que leva isso para dentro dos processos, que enxerga o que ninguém está vendo, que através do seu conhecimento de engenharia faz isso ser percebido e consegue, junto com toda a nossa estrutura, traduzir isso de uma maneira que seja clara para todo mundo. Então, como propósito, eu fico muito feliz e se eu comecei com angústia, eu quero terminar com esperança, porque a gente pode e vai fazer mais com o processo penal. E espero que dentro desse episódio, quem viu, quem assistiu, quem pegou um corte ou outra coisa assim, tenha percebido que pode fazer mais no seu processo e que, se quiser contar com a Lolta, conte com a Lolta. E não precisa nos contratar para isso. Cara, nos liga, tem uma dúvida, liga, a gente explica, não tem nenhum problema. Porque a gente quer fazer bem para o processo e para a advocacia. Conte conosco. É isso que eu queria deixar como mensagem final. Eduardo, fica aberto aí
para te A minha poder mensagem colocar. final é só agradecer para poder ter esse papo contigo, uma pessoa que eu admiro muito. Agora pai, né? Isso Tá mexe muito com a vivendo. gente, cara. E eu acredito que todo o processo de estar trabalhando, eu vim da engenharia sem cair no mundo do direito de maneira absolutamente aleatória, não foi, aconteceu, fui puxado para esse ambiente. Tem um vídeo, um meme que tem uma pessoa andando na rua e de repente uma porta fecha e quando vê tá dentro de uma garagem, mais ou menos isso aconteceu, sair da engenharia para vir para o direito. Mas eu acho que a melhor coisa que tem é esse contato humano, essa questão de saber que você está fazendo diferença em um ambiente muito verdadeiro. Você sabe o que está acontecendo e você sabe todas as angústias e às vezes não é bom, às vezes é desagradável, às vezes os resultados não são o que a gente espera, porque nem todo caso vai ter absolvição, nem todo caso, mas saber ter consciência da honestidade do que a gente está fazendo, saber que muitas vezes a gente está fazendo uma redução de danos e é o que a gente tem para fazer. A gente só tem para fazer uma redução de danos em alguns casos, mas poder fazer a melhor redução de danos possível, poder fazer a melhor defesa possível, e quando a questão é escancarada, é injusta, a gente poder se indignar junto e conseguir esclarecer esse ambiente que tem muitas águas turvas. Meu amigo, e o Apensos é a forma como a gente encontrou de comunicar tudo isso. Então, se você que está aí gostou do conteúdo, cara, vai ter mais. Quinzenalmente estamos aí, a gente vai gravar a primeira temporada, depois a gente vai tentar rodar o Brasil aí, conversando com advogados para falar sobre casos. Tem muita coisa interessante vindo aí, fica ligado, se inscreve no canal, segue lá nas redes, segue a Lolta, segue o Apensos. Estamos todos para tentar comunicar melhor e passar um pouco do que a gente sabe e aprender com quem senta aqui. Então, muito obrigado pela audiência, até a próxima e tamo junto.